Olá, esse aqui é o eletroscópio de folhas. É um instrumento utilizado para verificar se corpos estão carregados eletricamente. A carga elétrica é uma propriedade fundamental da matéria. Logo, conhecer o estado dos objetos, se eles estão carregados ou não, é de extrema importância. Então aqui é um instrumento que nós utilizamos para verificar se esses objetos estão carregados. Então o material que a gente vai usar, pode usar um frasco, vai usar um fio condutor, pode usar um arame também, e para terminar de construir o eletroscópio você vai usar papel alumínio. Vai pegar o pote, vai fazer um furinho aqui em cima, o tamanho do material condutor que você estiver usando. Eu estou usando fio, em uma das pontas você vai deixar ele retinho, e na outra você vai fazer um ganchinho com ele. E você vai colocar aqui na tampa. E agora você vai pegar o papel alumínio e você vai cortar 2 tiras e você vai pegar a parte que vai ficar para dentro, que é do ganchinho, aqui, e você vai furar essas 2 folhinhas do papel alumínio penduradas no ganchinho. Não deixa elas coladas não. Olha aqui. Você pega, vai fechar o frasco. Depois você vai pegar um pedaço do papel alumínio e vai fazer uma bolinha. Essa parte aqui de cima, o fio eu também desencapei, vou desencapei embaixo e vou espetar nessa parte aqui, assim, Então, coloquei aqui e o eletroscópio está construído. Vou mostrar para vocês alguns experimentos. Inicialmente eu vou pegar um objeto que não está carregado eletricamente, ou seja, está neutro, e quando eu aproximo do instrumento não acontece nada conforme vocês podem ver. As lâminas de alumínio, elas não se separaram. Agora, eu vou pegar um papel toalha e uma régua, que são 2 objetos, 2 materiais, e vou atritá-los. À medida que eu estou atritando esses materiais, vai ocorrer a transferência de elétrons de um objeto para outro objeto. E essa hierarquia de quando é atritado, quem fornece elétrons e quem recebe, a gente consegue ver em uma tabela, que é chamada tabela série triboelétrica. Logo, devido a essa transferência de cargas de um corpo para o outro, um vai ficar eletricamente carregado positivo e o outro eletricamente carregado negativo. Então, uma vez que eu tenha eletrizado o corpo, ao aproximar dessa ponta aqui superior do eletroscópio, como vocês podem ver, tem uma deflexão das lâminas de alumínio. Esse corpo está eletricamente carregado e o condutor, isso tudo constitui um único condutor: o fio, a bolinha de alumínio que está aqui e as lâminas que estão lá embaixo. Quando eu aproximo a régua, ela tá eletricamente carregada. Como esse objeto está carregado negativamente e como o condutor tem vários elétrons, os portadores majoritários deles são elétrons que têm cargas negativas, negativo com negativo, as cargas negativas são repelidas lá para baixo, as lâminas ficam eletrizadas com o mesmo sinal, com o mesmo tipo de carga, logo elas se afastam, porque elas estão experimentando uma força repulsiva, forças coulombianas repulsivas, cargas do mesmo tipo, elas se repelem. Ao tirar o bastão, esse processo de indução, eles aparecem, o objeto continua não carregado e as lâminas elas retornam ao seu estado original. Muito bem. O outro experimento que a gente vai mostrar aqui é a eletrização por contato. Fenômeno de indução, eu tiro, o objeto continua eletricamente neutro. No entanto, ao estabelecer o contato entre o condutor e o objeto carregado e o objeto neutro,
Observe que as lâminas elas não voltaram originalmente à sua posição inicial, de estarem juntinhas, elas estão separadas. Ao estabelecer o contato entre esse objeto carregado com o objeto que estava neutro, o objeto se carregou com o mesmo tipo de carga desse objeto que estava carregado. Logo, as lâminas elas estavam carregadas com o mesmo tipo de carga e, consequentemente, elas vão experimentar uma força repulsiva, porque objetos carregados com o mesmo tipo de carga sofrem uma força repulsiva. Esse é o processo de eletrização por contato. E mostrar para vocês que esse objeto está carregado, porque ao encostar aqui, ele vai se descarregar e as lâminas vão voltar à situação original delas. Conforme vocês viram, as lâminas voltaram. Isso se deve porque o objeto estava carregado, ao encostar, eu faço contato com a terra e o excesso de cargas que estava nesse corpo se descarregam através de mim e se dissipam. Nesse experimento agora, nós iremos investigar o processo de eletrização por indução. Inicialmente, não acontece nada, o objeto está eletricamente neutro, não ocorre indução. Então, primeiramente, o Washington agora vai atretar o papel com a régua de plástico. A régua vai ficar negativamente carregada e agora podemos verificar que o eletroscópio está eletricamente neutro. Quando você se aproxima, podemos ver que as cargas negativas são repelidas e elas vão para baixo, logo pelas forças coulombianas elas se repelem. Agora a gente vai verificar o processo de eletrização por indução. Como a régua está negativamente carregada, ela vai repelir os elétrons do eletroscópio e as cargas positivas vão ficar próximas ao topo do eletroscópio, da bola de alumínio. Quando eu encosto, esses elétrons que estão sendo repelidos, eles vão passar por mim como meio condutor e o eletroscópio vai ficar positivamente carregado, ou seja, com excesso de cargas positivas. Pode tirar, Washington. Agora aproxima, por favor. Podemos ver que as lâminas elas se juntaram, porque agora o eletroscópio está com cargas positivas e a régua está carregada negativamente. Logo, está ocorrendo a atração, porque eles têm cargas opostas.